Fala pessoal, aqui quem fala é o Diego do canal Área 51 e antes de iniciar o vídeo de hoje eu gostaria de convidá-los a seguir o Instagram do Pablo. O Pablo é um antigo inscrito aqui do canal, ele é ufólogo amador, começou desde muito jovem a pesquisar sobre o assunto, já visitou vários locais de incidentes ufológicos e tem contato com testemunhas, inclusive de casos ufológicos e com pessoas importantes do meio. O Pablo é formado em astronomia e ainda possui uma coleção bem extensa de bonecos e miniaturas alienígenas. Se você quer ter um contato mais próximo com uma pessoa envolvida na pesquisa ufológica de campo, segue lá o Pablo no Instagram, @Pablo_Vieira_Hype. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o Instagram do Pablo para que vocês possam ir lá seguir. Em novembro de 1993, na cidade de Seattle, estado de Washington, Estados Unidos, Gary Valtenuta estava dirigindo para casa por volta das 9h30 da noite e devido a um acidente que havia ocorrido na rodovia I-5, que era o caminho que ele costumava fazer normalmente, Gary resolveu pegar uma estrada alternativa. Ele estava dirigindo pela East Marginal Way, que passava ao lado de instalações da Boeing. De repente, Gary notou 3 luzes vermelhas voando baixo um pouco mais à frente. As luzes pareciam estar voando totalmente em sincronia uma com a outra, e sua trajetória de voo era perpendicular à estrada. Em um primeiro momento, Gary pensou se tratar de um avião prestes a pousar, afinal, havia um aeroporto não muito distante dali. Mas conforme se aproximava das luzes, Gary foi notando que estava muito devagar para ser um avião. Então, seu segundo pensamento foi que se tratava de helicópteros, porém, analisando melhor, também não parecia ser o caso, pois as luzes não piscavam e eram todas vermelhas. Como havia um aeroporto naquela região, Gary já estava acostumado a ver aviões e helicópteros passando por aquela região, mas aquelas luzes eram realmente estranhas. Se aproximando mais um pouco, Gary começou a notar que essas luzes na verdade faziam parte de um mesmo objeto. Quando finalmente chegou próximo do fenômeno, Gary parou o carro no acostamento. Neste momento, o objeto já estava passando exatamente por cima de seu carro, então Gary desceu do veículo para observar melhor. Foi quando ele pôde identificar um grande objeto em forma de triângulo com 3 luzes fixadas em cada uma das pontas. Estas luzes, como ele já havia constatado de longe, não piscavam e mantinham sempre a mesma intensidade na cor vermelha. O objeto era completamente triangular e não como um avião que tem um formato tipo triangular. Neste caso, segundo Gary, o objeto possuía uma forma geométrica perfeitamente triangular, sem nenhum detalhe, apenas um grande triângulo preto. O objeto possuía aproximadamente o tamanho de um campo de futebol, estava a cerca de 150 metros de altura da estrada e voava muito devagar, por volta de 8 km por hora. O objeto passou por cima de seu carro e continuou em direção à instalação da Boeing. Quando passou por cima dos prédios da Boeing, o objeto parecia estar a apenas uns 30 metros de altura. Outro detalhe que chamou a atenção de Gary foi de que o objeto era completamente silencioso. Nem mesmo um pequeno zumbido era possível ouvir. O objeto simplesmente não emitia nenhum som. Gary continuou observando o objeto até que ele desapareceu vagarosamente no horizonte em meio à escuridão da noite. Quando o objeto foi embora, Gary olhou em volta para ver se mais alguém havia o visto, mas a estrada estava vazia. Ele tinha sido a única testemunha do fenômeno. Uma semana depois, Gary foi buscar seu filho para passar o final de semana com ele e comentou com a ex-mulher sobre o que havia visto na semana anterior.
Sua ex-esposa, que trabalhava em uma lanchonete como garçonete, disse que ouviu de um cliente que era funcionário da Boeing que havia uma fábrica subterrânea naquela instalação e que esta fábrica era secreta e estavam trabalhando em uma enorme aeronave triangular. Sua ex-mulher disse que estava muito ocupada naquele momento e que não tinha interesse pelo assunto, então simplesmente ignorou e não questionou o cliente para quem sabe saber mais detalhes sobre aquilo. Mas ela se recorda que o homem que passou estas informações não era um dos clientes recorrentes da lanchonete. Na verdade, ela acreditava que este funcionário da Boeing nunca havia ido lá antes. Neste caso, temos um incidente de avistamento de um OVNI triangular. Note que, se compararmos com outros incidentes da casuística ufológica, este tipo de OVNI sempre tem o mesmo comportamento. Normalmente, este tipo de nave voa muito devagar, possui poucas luzes e normalmente são escuros, ao ponto de poderem passar talvez desapercebidos por testemunhas mais distantes que não estejam olhando atentamente para o céu. Mas o que mais intriga de fato é o testemunho da ex-mulher de Gary, que ouviu de um rapaz funcionário da Boeing, alguém no qual ela nunca havia visto ali na lanchonete, comentando sobre esta fábrica secreta, trabalhando em uma aeronave triangular grande. Isso deixa dúvida se este tipo de OVNI, que tantas vezes já foram avistados em casos ufológicos, são de origem alienígena ou de origem humana. Mas como já foi debatido aqui no canal anteriormente, qual seria o sentido de ter uma nave com capacidades tão especiais de voo se ela simplesmente não será usada para nada? Afinal, naves triangulares com capacidade de voar tão devagar, sem emitir nenhum ruído e com um tamanho tão colossal, nunca foram vistas em nenhum conflito, em nenhuma missão, em nenhum treinamento, simplesmente em nada. O avião B-2, que é um dos aviões mais modernos que existe, possui vários aspectos tecnológicos que são secretos, principalmente aqueles voltados à sua capacidade de não ser detectado por radares. Mas este avião, mesmo que inicialmente ele pudesse ser completamente secreto, no momento em que ele foi usado em alguns conflitos norte-americanos recentes, ele passou a ser de conhecimento público. E hoje, este avião faz até apresentações em feiras de aviação nos Estados Unidos. É claro que não é permitido chegar perto do avião e ele não ativa seus equipamentos tecnológicos mais incríveis durante as apresentações, mas todos sabem que o avião existe, uma vez que ele, no momento em que foi usado em um conflito, acaba sendo impossível esconder a sua existência. Mas uma aeronave como esta relatada por Gary e também relatada tantas outras vezes na casuística ufológica nunca foi usada. Suas únicas aparições são voando lentamente sobre cidades, o que obviamente não faria sentido ficar voando próximo do chão lentamente, completamente à vista de todos. Uma das hipóteses é que a Boeing estivesse trabalhando em conjunto com os militares para construírem uma nave super avançada, usando talvez engenharia reversa de naves alienígenas recuperadas. Porém, como tratava-se de um teste, então a nave voava vagarosamente e talvez nunca tenha sido vista em algum conflito ou missão espacial, porque eles nunca conseguiram de fato finalizar a aeronave e ainda estão tentando adaptar as tecnologias alienígenas a um avião humano até os dias de hoje. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.